Nós vamos fazer a nossa prece. Vamos convidar os bons espíritos, os nossos guias e protetores, a estarem conosco neste momento. Nós sabemos que Deus, nosso Pai, nunca nos abandona, nunca nos esquece. E Ele sabe tudo o que se passa conosco. Mas Ele espera que nós reconheçamos a sua bondade, as oportunidades que Ele nos oferece, e que, além de nós pedirmos a proteção, o amparo, nós também possamos caminhar em direção à luz. Porque todos os dias nós recebemos as bênçãos do Pai, que são transmitidas pelos Espíritos amorosos, nossos guias e protetores, para o nosso bem-estar físico e emocional. E nós, às vezes, não os ouvimos e não os obedecemos. Caminhamos, às vezes, no sentido contrário a todas essas benesses que são dirigidas a nós. Então é isso que nós devemos pedir a esse Pai de infinita misericórdia. Que Ele perdoe a nossa pequenez, que continue nos amparando e protegendo, que nos ajude a nos vermos de forma mais tranquila, serena, a fim de modificarmos aquilo que precisa ser modificado. E que nós somos todos gratidão por tudo que Ele tem feito por nós, muito mais do que aquilo que merecemos. Agradecemos o dom da vida, o fato de estarmos numa casa que nos acolhe, que nos ajuda a enxergar melhor as coisas. Agradecer a presença dos Espíritos amados em nossa vida, nos aconselhando, nos mostrando seguidamente caminhos e tirando as pedras desse caminho. Agradecendo de coração o nosso lar, os nossos familiares, nossos amigos e aqueles que se consideram nossos inimigos, que são às vezes uma mola que nos empurra para frente, que nos impulsiona a sermos cada vez melhor. Então até a esses irmãozinhos nós devemos gratidão. E pedimos coragem, força, discernimento para as nossas escolhas e decisões do dia a dia. Que sejamos simples, tranquilos e mais humildes, lembrando que Deus está ao nosso lado. Que assim seja. Então, o nosso assunto hoje é sobre o emprego da riqueza. Você sabe que a grande maioria dos problemas geralmente é o dinheiro. Esse é o problema da maioria das pessoas. E nós sabemos pelo Espiritismo, pelas pessoas que entendem que a gente não vive só uma vida, que a gente vem em várias experiências na Terra, e muitas dessas experiências nós viemos com uma fortuna nas nossas mãos, tivemos o poder nas nossas mãos, tivemos a beleza nas nossas mãos, tivemos tudo. E muitas dessas experiências que nós vivemos nós colocamos fora. Ou nós as utilizamos apenas para o nosso bel prazer. O que acontece com a grande maioria das pessoas que detêm o dinheiro. Só que o que acontece? Se esse bem que é dado por Deus não é feito frutos, não é feito nada para que melhore a situação das outras pessoas, ele lhe é retirado. Então, por isso que quando nós lemos essa passagem do Evangelho, que está nos mostrando que nós não devemos servir a dois senhores, porque às vezes a gente iria acabar se perturbando mais, querendo fazer todas as coisas, quando nós ainda não temos condições do entendimento. Então, quando nós pedimos para ter dinheiro, pedimos para ter poder, pedimos para ter beleza, insistimos, isso aí é uma aprovação bastante grande, e a grande maioria das pessoas se perdem nisso. Então, que bom se nós estamos numa vida que nós estamos lutando, que nós estamos seguindo de uma forma assim gradativa, conquistando nossos espaços. Pelo menos nós teremos chance de vencer. E o esforço que nós temos que fazer é de ajudar os que estão na nossa retaguarda. Então, no nosso Evangelho, que fala sobre isso, diz que quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós, objeto, o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Dir-se-ia, diante da atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão
de vos pordes em condições de satisfazer as necessidades exageradas, a vaidade, ou de vos entregardes ao excesso. Que de penas, de amofinações, de tormentos, cada um se impõe. Que de noites de insônia para aumentar, haveres muitas vezes mais do que suficientes. Por cúmulo de cegueira, frequentemente se encontram pessoas escravizadas a penosos trabalhos que ela proporciona, e se vangloriarem de viver uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros, e não para si mesmas, insensatos. Credes então realmente que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que dependeis movidos pelo egoísmo, pela cupidez ou pelo orgulho, enquanto negligenciais do vosso futuro, bem como dos deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gostam das vantagens da vida social? Unicamente no vosso corpo haveis pensado. Seu bem-estar, seus prazeres foram objeto exclusivo da vossa solicitude egoística. Por ele, que morre, desprezastes o vosso espírito que viverá para sempre. Por isso mesmo, esse Senhor tão animado e acariciado se tornou o vosso tirano. Ele manda sobre o vosso espírito que se lhe constitui escravo. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos outorgou? Um espírito protetor. Sendo o homem depositário, o administrador dos bens que Deus lhes pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que haja dado, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Bom é o uso, ao contrário, todas as vezes que dele resultam bem qualquer para o trem. O merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo. A beneficência é apenas um modo de empregar-se à riqueza. Ela dá alívio à miséria presente, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo ao que não tem. Dever, porém, igualmente imperioso e meritório é o de prevenir a miséria. Tal, sobretudo, a missão das grandes fortunas, missão a ser cumprida diante de trabalhos de todo o gênero que elas podem executar. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. O texto quem tem o Evangelho, aliás, o bom seria que todos tivessem Evangelho, dá uma lidinha nisso aqui, para que possa entender como nós vemos, estamos cansados de observar os problemas, né, da sociedade e das políticas. A grande maioria da massa humana se pergunta por que a fortuna está preservada apenas por um grupo pequeno de pessoas. Por que não é distribuída igualitariamente? Nós sabemos que se ela fosse distribuída para todos igual, não teria progresso. Porque a fatia seria muito pequena para todos. E algumas pessoas não seriam tão previdentes, não iriam fazer o possível para crescer, para ter mais coisas na sua vida, porque elas saberiam que todos vão ter igual, então não haveria um esforço também pessoal. Então isso é uma coisa que não tem como acontecer, senão não haveria progresso na Terra. Por isso que nas encarnações, essa fortuna é dada às vezes para uns, às vezes para outro, e aquelas pessoas que mais conseguem fazer bem feito para todos e não para si mesmo, essas pessoas serão sempre lembradas na Terra, porque elas são as pessoas que ajudaram os outros com empregos, com melhorias na cidade ou em qualquer lugar onde ela está. Ela ajuda o progresso. Por isso que essa ideia que nós temos de que a riqueza teria que ser distribuída igualitariamente para todos é impossível de acontecer se nós não vamos ver o progresso que tem para todos, tá? Então, o que nós temos que pensar é o seguinte: nós pedimos, quando nós estamos na espiritualidade, nós estudamos as nossas vidas passadas, e lá nós temos a chance de conhecer quem nós fomos. O que nós fizemos? Como é que nós agimos diante das coisas que nós recebemos? E aí, gente, nós temos toda a nossa vida, todo o nosso tempo que nós vivemos, nós temos todo ele guardado, e nós vamos fazer um estudo das nossas vidas passadas. E aí nós vamos ver onde é que nós erramos, o que nós fizemos de acerto, vamos fazer um balancete das nossas vidas passadas, e vamos ter um entendimento do porquê das escolhas que nós estamos tendo hoje.
Nós escolhemos sempre, gente, o livre-arbítrio é respeitado. Então, o que os espíritos ajudam a nós a escolher melhor as coisas, a cuidar para que a gente não se perca na caminhada, estão sempre nos soprando os bons conselhos, mas somos nós que caminhamos. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelo nosso futuro. Como disse aqui o Evangelho, nós temos que ser previdentes. Aquelas pessoas que vocês já viram, estão cansados de ver, que ganham grandes futuros de uma hora para outra, a grande maioria põe tudo fora. Porque elas querem aproveitar tudo que a vida tem. Então vivem, esbanjam. Quando elas veem, elas não têm mais nada. O que vem fácil, às vezes vai fácil. Ou às vezes essas pessoas que ganham então de herança dos seus pais, que trabalharam e com aquele achando que estavam guardando para os filhos. Você sabe que os filhos às vezes colocam aquilo que receberam, não dura muito tempo. Já se viu isso em N famílias que tinham bens e depois a outra geração ainda seguiu um pouco, a terceira geração acabou com tudo. Então, as pessoas que não dão esse valor, elas não estão também dando o óbolo da viúva que a gente diz. Se eu ganhei muita coisa, se eu ganhei alguma coisa, eu tenho que fazer aquilo crescer. Ou então eu vou ser igual aquela parábola dos talentos, né? Que tem que ganha uma moeda do seu senhor e com medo, que ele é muito severo, pega e enterra a moeda. Quando o senhor vem lhe pedir o que ele fez da moeda que ele lhe entregou, se ele fez produzir, se deu frutos, ele entrega a moeda, né? E ele é um mau servo, porque na verdade ele não fez crescer aquilo que ele recebeu. Então todas as pessoas que recebem alguma coisa, não importa se é só bens materiais, pode ser uma doutrina como a nossa espírita que nós recebemos dos nossos pais, ou que nós vamos deixar também para os nossos filhos. Nós temos que fazê-la crescer com ideias, com inovações, com amor, mostrar o caminho para essas pessoas. Eu não posso só ganhar todo o espiritismo, que é uma doutrina maravilhosa, e segurar isso apenas para mim e deixar... Meu filho, quando ele crescer, ele vai ter as suas escolhas. É um erro muito grave. Também é uma herança de família, esse conhecimento todo, que nós temos que distribuir e fazer com que isso ajude as outras pessoas a pensarem diferente. Nós somos responsáveis. Nós somos um ponto de referência onde a gente está. Conforme nós agimos, nós temos gente que nos copia. Então isso também é importante que a gente faça dar frutos desse bem maravilhoso que é a doutrina que nós recebemos. A grande maioria dos países por aí, gente, é muito materialista. Poucos pensam que há uma vida após essa vida e que isso continua. A grande maioria só vê os bens terrenos, gente, e vive uma vida só. Para eles é só essa vida e nada mais. E o choque que acontece quando a pessoa desencarna e se vê na espiritualidade e se dá conta que não fez nada do tempo precioso que ela recebeu aqui. Ela chega endividada, bem dizer, no mundo espiritual. Não que ela tivesse retroagido, porque a gente não retroage. Aquilo que a gente aprendeu até aqui, a gente vai conservar. Nós podemos ficar estacionados, nós podemos não crescer, mas nós ficamos aqui parados. Não aproveitamos a encarnação, não fizemos nada. E eu tenho recebido mensagens seguidas de pessoas que desencarnaram e que queriam só aproveitar a vida. E se arrependem amargamente quando chegam no mundo espiritual, que não levaram nada de bom para lá, para poder ser meritório de alguma coisa, né? Se usufruiu tudo aqui, não tem o que receber no mundo espiritual, porque já ganhou o que tinha que ganhar. E pessoas que receberam dos seus pais, da sua família, bens materiais, que não fizeram nada, só gastaram, destruíram, terminaram. O que vai levar também? O que fez de bom se não soube ensinar, não soube mostrar? Esse é o verdadeiro problema do ser. Nós temos que fazer alguma coisa para o bem dos outros, não apenas para nós mesmos. Isso é muito importante. Isso nós vimos agora no Evangelho. Por isso que eu digo, quando chegar em casa, de noite, dá uma lida, dá uma pensada, porque isso é importante para a gente aprender. E nós temos que mostrar para aqueles que estão nos seguindo alguma coisa positiva. Nós somos um molde de uma família. E os filhos copiam mais os nossos atos do que aquilo que a gente fala. Não adianta a gente dizer, não faça isso para ele, e se nós fizermos. Nós temos que ser um bom exemplo para essa criaturinha que está nos olhando e nos seguindo. Então, o emprego da fortuna, o emprego da riqueza, ele tem um propósito de Deus. Que haja crescimento, que haja bem-estar para as pessoas, que as pessoas possam, ao contrário de ficar só para não, que aquele dinheiro que é recebido seja para o bem-estar de todas as pessoas que estão ali ao redor.
Infelizmente, na Terra materialista, do jeito que ela está, apesar de que já passamos, gente, em 2019, nós já começamos a entrar em planeta de regeneração. Nós temos 7 mil anos pela frente, mas pelo menos nós já saímos de um período bem difícil, que seria até 2019, que nós estávamos ainda em expiação e provas. Então, nós já estamos indo para o bem, para a frente. Haveremos agora de ter, segundo as últimas notícias, 2023, 2024, por aí, um período bastante complicado e bastante difícil. Então, é bom que a gente vá se preparando para esse momento, porque ainda há muitas pessoas negativas e materialistas, descontentes, achando que as coisas têm que ser diferentes, conforme a ótica que ela vê o mundo. Ela não vê o mundo com aquela parabólica que nós temos e aprender um monte de coisa. Ela está olhando pela janela, ela tem aquela compreensão. Então, como ela tem aquela compreensão, ela quer que o mundo seja como ela vê. Isso ainda é o egoísmo que está dentro das pessoas. Só que não é a visão que ela está vendo. Por isso que a gente, como é espírita, a gente pede, escutem as palestras que tem, né, no YouTube, tem várias palestras de Valdo, Haroldo, Raul Teixeira, tem tanta gente boa, né, falando para as pessoas. Não, elas procuram só coisas que não servem para nada. E depois ela se queixa que o cara lá em cima não está olhando para ela. Então, se nós não caminharmos em direção a uma luz, como é que nós queremos receber essa luz? É muito importante que a gente estuda, que a gente entende. Nós estamos aqui de passagem, gente. O que nós vamos levar daqui? Será que nós vamos levar os bens materiais? Nada disso nós vamos levar que tem aqui. O que tem aqui vai ficar aqui. Até o nosso corpo vai ficar aqui. As moléculas que o compõem entrarão em decomposição e formarão outros corpos. Nós iremos embora apenas com os nossos atos, aquilo que nós fizemos de bom e o que nós fizemos de ruim. Isso nós vamos levar no nosso balancete da nossa vida. Então nós temos muita coisa para aprender, muitas coisas para fazer. E uma delas é a caridade. Uma das coisas que mais agrada a Deus é quando nós fazemos caridade para os outros. A caridade nem sempre, como diz o Evangelho, né, mostra se uma pessoa está com fome, vamos lhe dar o que comer, o que ela está precisando no primeiro momento. Que agora vai vir frios bastante intensos. Eu conheço gente que tem muita coisa em casa e não dá. Não dá para os outros. Não aprendeu o que tem que dar. E aí ficam com as coisas guardadas e às vezes aquela pessoa está precisando, aquela pessoa faz hora morrer e ela nem se deu conta que ela podia ter ajudado. Né? Quantas vezes a gente não precisa de tudo que a gente tem. Se a gente vai destinar um pedaço das coisas que a gente tem para os outros, ainda nós vamos ter muito, porque nós estamos tirando do nosso supérfluo. Nós nem estamos tirando das coisas que não são importantes, né, que seria a verdadeira caridade. Nós temos muito mais do que nós imaginamos. E que bom quando as pessoas possam ajudar as pessoas que estão, às vezes, no hospital, não tem ninguém que fique, que possa ajudar uma vizinha que está aí com necessidade de cuidar de uma criança. Esses pequenos favores. Sabe o que vai acontecer, que diz que agora nós teremos um período bem difícil? Vai ser o problema do suicídio, que vai vir muito. Depois dessa pandemia que nós passamos agora, e não se sabe se isso não vai voltar, já está dando indícios de algumas outras coisas que virão, as pessoas vão se isolar cada vez mais. E quantas pessoas acabam se suicidando por solidão? O isolamento, não telefonam, não vê como é que está a pessoa. Às vezes filhos deixam os pais em casa sozinhos. E não sabem se eles estão bem, nem ligam. Essas pessoas entram numa tristeza tão profunda que é aí que acontece o suicídio, gente. Então elas acham que elas vão terminar com tudo, quando na realidade elas estão começando por uma coisa extremamente pior. Porque o suicídio é a pior coisa que se pode fazer, porque na verdade a gente está praticamente dando um tapa na cara de Deus, uma expressão que a gente usa, porque a gente solicitou tanto a encarnação, a gente queria tanto vir para cá para corrigir os erros que nós fizemos em outras vidas, porque aí nós temos o estudo das nossas vidas passadas, quando a gente desencarna, e a gente vai ver, né, o que a gente fez de certo e errado, até onde nós nos comprometemos, e aí a gente vê que nós fizemos coisas erradas. Então nós pedimos, por favor, N vezes para voltar, para fazer diferente, para fazer melhor. Chegamos aqui, as coisas não saem como nós queremos,
nós nos achamos os incompreendidos, os sozinhos do mundo, que ninguém nos ama, e os espíritos negativos começam a colocar sementinhas na nossa cabeça, e quando nós nos damos conta, nós saímos daqui revoltados com Deus, e acha que terminando, abreviando a vida é a solução. E nós sabemos que a única coisa que é destruída é o corpo, né? Que esse não tem como levar. E aí a criatura se vê morta, e se vê viva, entra numa loucura total, porque aí acha que Deus perseguição, né? Os espíritos negativos acabam muitas vezes pegando esses espíritos que ficam por aí andando e levam para os umbrais ali, né? Para os vales dos suicidas, e aí começa realmente o verdadeiro terror. Aí se lembra de quando tinha o sol para poder observar as estrelas, que podia andar pelo mundo, vendo a vida e coisas bonitas que Deus fez e que não era preciso dinheiro para isso. E aí se dá conta de que era feliz, muito mais feliz, e não sabia. Então, às vezes, por orgulho, não pede ajuda, ou também não ajuda, né, os outros, porque acha que tem que ser ajudado. São coisas que nós temos que refletir. Quando está acontecendo isso? O que vai acontecer se a gente não se tornar mais solidários uns com os outros? Isso vai acontecer muito, gente. Então é isso que a gente tem que começar a ser mais fraterno, poder ajudar mais as pessoas, ver quando algum vizinho não aparece, telefonar, ver o que está acontecendo. Isso também é caridade, não é só dar comida ou dar roupa. É se interessar pelos outros, se interessar pelos nossos familiares. Quantas pessoas que põem os pais nos asilos não vão mais ver? Deixam eles lá há quanto tempo? Se eles têm bens que deixaram bens para eles, né? Mesmo assim, eles acabam deixando os pais que não têm tempo de cuidar do pai. Uma mãe cuida de 10 filhos, agora 10 filhos às vezes não cuidam de uma mãe ou de um pai. Então o egoísmo que está ainda inserido nas pessoas, isso é gritante e é triste. Porque não é 1, 2, 3, são milhares, são milhões de pessoas egoístas que só não menem comigo. E só a cata do dinheiro, e só a busca do dinheiro. E quando não conseguem, então aplicam golpes até que as pessoas cansam, né? Então nós estamos vivendo realmente num momento bem triste. E o que está faltando para que a gente modifique isso? Nós está faltando prece, está faltando amor, está faltando a gente entender melhor que nós somos seres sociais e precisamos uns dos outros. Está faltando mais humildade na nossa vida. Né? O orgulho não leva a nada e não ajudou nunca ninguém a nada. Aliás, só atrapalha e só atrasa. Como essas pessoas que têm muito dinheiro. Quantas dessas pessoas que têm muito dinheiro, elas não querem que as pessoas mais pobres cheguem perto. Muito pelo contrário, elas se isolam, vão ficando cada vez mais isoladas. E acabam ficando naquela redoma sem distribuir, sem ajudar as pessoas. Aí desencadam, deixam tudo para os herdeiros que brigam até cansar. E aí desune de vez a família que já era com bastante dificuldade de entrosamento. Então, tudo isso são coisas que o Espiritismo nos ajuda a pensar. Nós estamos aqui de passagem, temos um tempo X para ficar aqui, ninguém morre de véspera, a não ser os que se suicidam. Nós ganhamos um fluido para viver os anos que nós pedimos. Se nós vamos viver 80 anos, nós vamos ganhar o combustível, que é o fluido vital, até os 80 anos. O jeito que a gente vive, os abusos que a gente comete, vai abreviando. E aí nós somos suicidas inconscientes. E aí quando nós chegamos no mundo espiritual, nós haveremos esse período de sofrer lá. Porque o fluido não evapora, tem que ser vivenciado. Então nós vamos ficar, às vezes, num período meio ruins aí, para que a gente possa vivenciar até o fim do fluido que nós recebemos. E se nós não tivermos cuidado, quem vem absorver esses fluidos são os espíritos trevosos. Quantos espíritos trevosos sugam os fluidos que estão ainda em corpos, que desencarnaram antes do tempo, num verdadeiro vampirismo. Por mais que os guias e os espíritos amorosos venham nos buscar, todas as pessoas são auxiliadas no momento do desencarne. Por mais criminosa que seja a pessoa, ela é ajudada, ela é auxiliada. Ela não recebe o auxílio se ela não quer. Todos somos auxiliados e temos uma equipe de socorro que vem nos ajudar neste momento.
Só que alguns estão tão endividados, tão envergonhados do que fizeram, que eles saem na corrida, eles veem os amigos espirituais, eles pensam que são as almas penadas, eles dão conta nem que eles encarnaram, né? E acabam escapando da ajuda que eles teriam. E acabam sendo encontrados, então, pelos espíritos trevosos. Olha só como a gente tem que se preocupar. Fazer o evangelho lá, ler alguma coisa positiva, procurar entender que nós estamos aqui de passagem. Quando nós estamos muito nervosos, vamos abrir o evangelho e vamos ler uma página importante. Vamos trazer água para ser fluidificada. Vamos ouvir alguma coisa diferente. Não precisa ser só na casa espírita, aqui a gente fala 20, 25 minutos, não seria o suficiente. Mas nós temos a internet a nosso favor. Nós temos eles, pessoas maravilhosas, fazendo aí palestras fantásticas, nos dando as ideias. Agora as pessoas procuram só filmes malucos e novelas e coisa, não procuram uma coisa boa. E nós temos toda a oportunidade de fazer diferente. Cada um constrói o seu destino. E se o amanhã é triste e ruim, é porque alguma coisa foi errada na caminhada. Então, enquanto está tempo, vamos modificar o que nós temos para modificar. Né? Então, nós vamos agora fazer nosso encerramento, né? Nós temos o nosso passe. Então, neste momento, nós sabemos que os espíritos do bem estão aqui para nos ajudar. Todos vão ser ajudados agora. São trazidos nossos médicos do espaço, nossos amigos para o nosso bem-estar emocional, para o nosso bem-estar físico. E estamos agora recebendo uma chuva de fluidos e serão como pétalas de rosas que vão cair em nosso ser, em nossa mente, no nosso corpo, trazendo bem-estar, trazendo energia, trazendo positivismo, trazendo a força dos espíritos que querem nos ver bem. Vamos agradecer esses incansáveis amigos do bem que vêm nos ajudar, que vêm nos mostrar o caminho, que nos falam ao coração que essa é a maior riqueza, é o amor, é o auxílio, a caridade, são os nossos bens imperecíveis que levaremos pela eternidade. Que sejamos ricos desses bens, que possamos auxiliar as pessoas que nos auxiliam também, retribuir com amor o que de amor nós recebemos. Sejamos bons, tolerantes, compreensivos, para que possamos também receber tolerância e possamos também sermos compreendidos. Agradecer a Deus, pedir pelos irmãozinhos que estão agora nos hospitais, que estão agora nas choupanas, que estão sofrendo pelo frio, pela fome, pela incompreensão, pela maldade humana. Que Deus proteja as crianças, que Deus proteja os animaizinhos, que são muito judiados e com muitas pessoas cruéis. Que Deus ilumine os nossos idosos, os nossos irmãozinhos, que os nossos irmãos possam ser todos auxiliados, que somos todos filhos desse Pai amoroso. E que possamos sair daqui em muito melhores condições do que quando aqui nós chegamos, levando muita paz, muito amor e muita luz. Que assim seja.